Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Neemias, capítulo 9, por favor. Neemias, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos do 1 ao 15. Neemias, capítulo 9, versículos do 1 ao 15. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum e com roupas de saco e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades de seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho, e leram o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte eles confessaram e adoraram o Senhor seu Deus. Então, se levantaram sobre os degraus dos levitas, Jésua, e Bani, e Cadmiel, e Sebanias, e Buni, e Serebias, e Bani, e Kenani, e clamaram com alta voz ao Senhor seu Deus. Então, os levitas, Jésua, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus para todo sempre. E bendito seja o teu nome glorioso, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Tu, só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo que nela está. E tu a todos preservas, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. E achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste um pacto, para dares à sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas palavras, porque tu és justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó, e sobre todos os seus servos, e sobre todo o povo de sua terra, pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim, conquistaste para ti um nome, como é neste dia. E dividiste o mar diante deles, de modo que seguiram pelo meio do mar em terra seca, e os seus perseguidores lançasses tu nas profundezas, como uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiavas de dia com a coluna de nuvem e de noite com a coluna de fogo, para dar-lhes luz no caminho no qual deviam seguir. Tu descestes também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justos juízos, e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. E fizeste-lhes conhecido o teu santo sábado, e lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis, pela mão de Moisés, teu servo. E deste-lhes pão do céu, para a sua fome, e extraíste para eles água da rocha, para a sua sede extraístes água da rocha, e lhes ordenaste que entrassem para possuírem a terra que com juramento lhes tinha prometido dar. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Depois de lermos tão gloriosa descrição, tão majestosa descrição de quem tu és, e de tudo que tu fizeste e fazes pelo teu povo, nosso coração se enche de louvor e adoração a ti, Senhor.
Tu és maravilhoso. Ao olhar, Senhor, para tudo isso que o Senhor fez pelo seu povo ao longo de toda a história, só nos resta um coração de louvor ao Senhor. Que nessa noite nós possamos ouvir a Tua palavra, ser movidos pela Tua palavra, ser ganhos pela Tua palavra, ser iluminados pela Tua palavra, ser movidos pela Tua palavra. Nós precisamos de Ti, Senhor. Fala ao nosso coração nessa noite, e que a Tua palavra continue o maravilhoso trabalhar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acho que só a leitura desse texto já seria o suficiente, porque não há mensagem mais rica do que essa. Que texto maravilhoso. E depois de lermos um texto como esse, e recordarmos um pouco do que o Senhor vem nos falando ao longo desses últimos meses sobre avivamento, a gente ganha um pouco de compreensão de todos esses estágios que o povo de Israel passou em Jerusalém, nesse processo de restauração e de avivamento. E é maravilhoso, irmãos, perceber que sempre, e nós precisamos nunca esquecer disso, sempre que houve avivamento no meio do povo de Deus, o avivamento aconteceu porque a palavra de Deus, ela encontrou corações abertos e desejosos, de um lado, e pessoas com o coração adequado para pregar, do outro. O avivamento, ele sempre é fruto da pregação da palavra. E sem a palavra, não há avivamento. Sem a palavra pode haver até movimento. Sem a palavra pode haver até obra, mas não há avivamento. O avivamento é o fruto do trabalhar da palavra de Deus dentro de nós. E essas pessoas aqui, eles puderam experimentar a palavra de Deus de uma forma muito preciosa. Nós já estudamos o capítulo 8, e no capítulo 8 ficou muito claro para nós como que eles se aproximaram da palavra. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 8, versículo 1, só para a gente recordar isso que nós já falamos anteriormente. Esse texto diz assim, ó: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esse povo, ele se ajuntou com um desejo. Nós queremos ouvir a lei. Nós queremos ouvir a palavra. E não é só uma palavra. Mas olha só essa última palavra desse versículo. A lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Geralmente a gente, quando prescreve, a gente prescreve o quê? A gente não, né? Os médicos. Eles prescrevem remédios para que a gente melhore dos nossos problemas, dos nossos sintomas, da nossa doença, né? Mas Deus tinha prescrito a lei a Israel. Porque a lei, ela era a expressão de tudo que Deus é, em sua glória, santidade e justiça. Embora fosse impossível o homem cumprir a lei, mas a lei era a expressão de Deus para aquele homem. Então, aqui nós temos um povo que desejava ouvir a lei. Mas do outro lado, irmãos, havia um homem que ele tinha preparado o seu coração. Se você voltar um pouquinho agora no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, nós já lemos também esse versículo, mas é só para a gente fazer uma rápida revisão. Quem leu a lei para eles? Quem explicou a lei para eles? Foi Esdras. E quem era Esdras? Esdras 7,10 diz assim, ó: Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel seus estatutos e juízos. Aqui havia uma pessoa que dispôs o coração,
que dispôs o coração primeiro para quê? Para entender. Não foi para ensinar. Não foi para querer dar direção para os outros. A primeira coisa que esse homem de coração correto buscou foi entender a lei para ele mesmo. A segunda coisa que ele buscou foi para aplicar, praticar, viver. Ter essa palavra como sua prática e sua vida. E por fim, ensinar essa palavra. Olha que coisa preciosa. Aí a gente começa a entender como é que o avivamento surge. O avivamento surge quando há um povo desejoso pela palavra e um canal adequado que transmita a sua palavra. Quando a palavra encontra, irmãos, esses dois pontos, ela produz avivamento. Louvado seja o Senhor. A pergunta que nós precisamos fazer é: como nós chegamos aqui nessa noite? Eu cheguei aqui nessa noite para mais uma reunião? Ou eu cheguei aqui nessa noite com um profundo desejo de que a palavra opere na minha vida? Nós precisamos ter esse coração e esse desejo ao chegar a todas as reuniões. Sabe por quê, irmãos? Porque essa expectativa de ouvir, de receber a palavra, é o que faz com que o Senhor tenha a abertura para trabalhar em nós. Louvado seja o Senhor. E aí, só para finalizar essa parte introdutória, eles iniciaram isso daqui que nós acabamos de ler, no capítulo 8, versículo 1, no primeiro dia do 7º mês. E eu queria novamente revisar isso com os irmãos. O 7º mês era um mês muito importante para Israel. Por quê? Porque era um mês onde eles celebravam a festa dos tabernáculos. Só que havia uma prévia da festa dos tabernáculos. No primeiro dia do mês, era o dia em que eles celebravam as trombetas. No 10º dia do mês, era o dia que eles faziam o dia da expiação. E todos nós lembramos que o dia da expiação era o único dia em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer expiação pelo povo. Era no 10º dia do 7º mês. E no 15º dia do mês, eles iniciavam a festa dos tabernáculos, que era uma festa que durava 7 dias. Ia do 15º dia até o 21º dia. Então eram 7 dias onde eles celebravam, onde eles louvavam, onde eles agradeciam a Deus por todas as bênçãos de Deus em suas vidas. A festa dos tabernáculos, irmãos, era uma festa de louvor e gratidão. E o que eles faziam nessa festa? Eles saíam de suas casas, eles construíam cabanas e eles moravam nessas cabanas durante esses 7 dias. Porque ali eles recordavam que eles foram peregrinos e que o Senhor cuidou deles durante toda a sua peregrinação. Louvado seja o Senhor. Só que o que acontecia? Eles estavam vivendo um momento de restauração. Ou seja, eles viveram muito tempo na Babilônia. E essa restauração estava acontecendo pouco a pouco. E aí, quando eles se reúnem no primeiro dia do mês, preste atenção, no primeiro dia do mês, e eles pedem para que Esdras leia a lei para eles, e eles ouvem a lei, e há um profundo sentimento de arrependimento neles, eles se arrependem diante daquilo que eles ouvem, e no segundo dia eles se reúnem mais uma vez, e eles desejam novamente ouvir a palavra, e nós já falamos isso. Essa primeira reunião, irmãos, durou 6 horas. Eles ouviram a palavra durante 6 horas sem parar. Tamanha era o desejo que eles tinham de ouvir a palavra. E no segundo dia eles se reuniram novamente, e ao ler a lei, eles perceberam que no 15º dia daquele mês, era o dia de celebrar a festa dos tabernáculos. E aí eles saíram apregoando nas cidades, e chamando as pessoas para que eles pudessem festejar essa festa. Porque quando nós ouvimos a palavra, irmãos, e a palavra toca nosso coração de forma profunda, imediatamente acontece em nós um desejo de aplicar essa palavra na nossa vida. E eles saíram, e eles convidaram as pessoas, e eles celebraram, irmãos, a festa dos tabernáculos de uma forma tal, nós já lemos isso também, que o registro do livro de Neemias, diz que desde os tempos de Josué, filho de Num,
não se celebrava a festa dos tabernáculos daquela forma. Ou seja, a alegria, o gozo, o júbilo que havia neles era tamanho que aquilo dali ficou notório. Por quê, irmãos? Porque houve uma profunda reação à palavra. No 21º dia, eles terminaram a festa dos tabernáculos, e no 22º dia, eles faziam uma assembleia solene. Depois dessa assembleia solene, 23º dia, eles retornariam para suas casas e voltariam para os seus afazeres. Mas não foi isso que aconteceu. E é aqui que nós entramos no capítulo 9. Quando a gente começa a entender que quando um avivamento acontece, a única coisa que importa para nós é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é a vontade de Deus. Eles podiam ter voltado para suas vidas, mas eles ficaram. E aí no 24º dia, agora vamos para capítulo 9, versículo 1. E aí quando chega no 24º dia, ou seja, lembram que eles começaram isso no primeiro dia desse mês, e agora nós estamos no 24º dia do mês. E o que acontece? Se ajuntaram os filhos de Israel. Agora preste atenção. Como eles se ajuntaram? Eles se ajuntaram com jejum, pano de saco e traziam terra sobre si. Essa, irmãos, era uma expressão de humilhação na tradição de Israel. A palavra de Deus, irmãos, quando ela move-se dentro de nós, ela faz duas coisas poderosas. A primeira, ela mostra quem Deus é. E nada vai acontecer na nossa vida se nós não enxergarmos quem Deus é. A segunda coisa que a palavra de Deus faz em nós, ela mostra quem nós somos. Sempre que eu vejo quem Deus é, eu vejo quem eu sou. Sempre que eu vejo a glória e a majestade de Deus, eu vejo quão miserável e pecador eu sou. E todas as vezes que isso acontece, irmãos, há em nós uma atitude natural e espontânea de humilhação. Você sabe qual é a melhor aplicação que você pode fazer da palavra humilhação? Ser humilde. Não existe nenhum humilde entre nós. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizer assim, não, porque eu sou muito humilde. Aí eu digo, muito humilde. Tem alguns que se orgulham de ser humilde, inclusive. Não existe ninguém humilde. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ele é, eu não sou. E ao nos ensinar sobre isso, o Senhor está nos mostrando que existe um caminho pelo qual Ele nos ensina a humildade. E esse caminho é o caminho da humilhação. Quem gosta de ser humilhado? Ninguém gosta de ser humilhado. Mas nós aprenderemos a ser humildes à medida que Deus nos humilhar. À medida que Deus muitas vezes nos esmagar. Aí Ele vai nos ensinar o caminho da humildade. E um grande servo do Senhor do passado, chamado Andrew Murray, ele tem um livro muito precioso chamado Humildade, a Beleza da Santidade. E é interessante, irmãos, que ele diz justamente isso, que quanto mais humilde uma pessoa é, mais ele expressa a beleza da santidade de Deus. É a santidade de Deus que nos faz humildes. E olha como isso é verdade. No versículo que nós lemos agora, ele diz assim, eles se apresentaram como jejum, pano de saco e cinza, né? E traziam terra, sobre si. Na continuação do versículo, ele diz assim, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros. O que é isso, irmãos? O que é o povo de Israel se apartar de todos os que eram estrangeiros?
Isso se chama santificação. Se nós estudarmos com detalhes todo esse processo de restauração, um dos grandes entraves que havia para o povo caminhar era a mistura entre o povo de Israel e os povos de fora. E essa sempre foi a grande artimanha de Satanás para atrapalhar a nossa jornada cristã. Irmãos, eu quero, com muito cuidado, falar uma coisa aqui agora. Cuidado com amigos que você tem no mundo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem está dizendo não sou eu não, é a palavra. Muitas vezes, nós apreciamos pessoas aí fora, e nossos ambientes com essas pessoas, nossas conversas com essas pessoas, não tem nada que edifica, nada que produz para Deus. Muito pelo contrário, muitas vezes traz morte e trevas para nós mesmos. Qual é o tipo de assunto que nós conversamos com as pessoas aí fora? Se o Senhor nos chamou para ser sal e luz, quando eu estou no meio de pessoas aí fora, eu preciso ser aquele que leva a luz às pessoas, e não que sou influenciado por elas. E esse muitas vezes é o problema conosco, porque nós preservamos algumas coisas que nós gostamos, e que nós sabemos que muitas vezes não nos torna santos. Tudo aquilo, irmãos, que rouba a nossa santidade, nós devemos nos apartar. Isso é muito sério. Quando nós experimentamos o avivamento, nós experimentamos, primeiro, uma profunda humilhação, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo nossa verdadeira condição, e nós experimentamos uma santificação real. Nós deixamos tudo o que Deus deixou. Nós largamos tudo o que não é de Deus. E aí, irmãos, eu não entro em questões práticas, cada um de nós tem que ir diante do Senhor e saber o que é que rouba a sua santificação, o que é que rouba a sua comunhão, o que é que rouba a sua devoção. Essas coisas nos atrapalham na nossa carreira cristã. E a terceira coisa que acontece, ele diz assim, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Ou seja, quando nós experimentamos o avivamento, irmãos, nós nos humilhamos, nós nos santificamos e nós confessamos os nossos pecados a Deus, para que Ele, em sua infinita bondade, trabalhe em nós e nos faça prosseguir. Louvado seja o Senhor. Então, perceba que essas coisas, elas estão inerentes justamente depois de tudo isso que o povo passou. O povo foi iluminado no primeiro dia, o povo foi iluminado no segundo dia, o povo desfrutou da festa dos tabernáculos, o povo teve muita alegria e comunhão na presença de Deus, e mesmo depois de tudo isso, esse povo ainda recebeu luz, e pôde mais uma vez se humilhar, e pôde mais uma vez se dobrar diante do Senhor, e pôde mais uma vez se santificar. Isso é o que nós chamamos de vida ascensional. É uma vida que quanto mais eu caminho com o Senhor, mais o Senhor tira coisas de mim. Irmãos, se você acha que a carreira cristã é uma carreira de ganhar, eu tenho uma má notícia para te dar essa noite. Não é. A carreira cristã é uma carreira de perder. E o que a gente mais faz ao longo de toda a nossa jornada cristã é perder. Nós vamos perder muitas coisas que a gente gosta. Nós vamos, às vezes, perder alguns relacionamentos que a gente gosta. Nós vamos deixar atividades que a gente gosta. Se nós quisermos continuar subindo. Não é fácil, irmãos. Mas o Senhor não nos enganou. O Senhor deixou claro que esse é o caminho que nós vamos percorrer. É o caminho de perder.
Só que, quanto mais eu perco dessas coisas, mais eu ganho de Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo falou que, por amor a Cristo, ele perdeu todas as coisas. E ele considerava todas as coisas como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, irmãos. Olha só a visão de alguém que entendeu o que é a carreira cristã. Aquilo que muitas vezes nós nos apegamos tem um valor tão insignificante comparado a Cristo, irmãos. E muitas vezes nós estamos perdendo de ganhar a Cristo porque nós estamos apegados a essas coisas. Que a graça do Senhor, irmãos, nos encha de tal forma que nós possamos largar tudo que não é Cristo por causa dele. Louvado seja o Senhor. Então, eles se voltaram à palavra, eles se humilharam, eles se santificaram, eles experimentaram uma confissão real dos seus pecados. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eles se encheram de alegria. Sabe por quê? Porque quando há tristeza pelo pecado, há alegria na presença de Deus. Quando há arrependimento por causa do pecado, há gozo na presença de Deus. Essas coisas caminham juntas. Então, quanto mais eu experimentar o arrependimento dessas coisas na minha vida prática, mais eu irei experimentar o gozo e a alegria do Senhor. Eu não sei como é que anda a sua alegria da salvação, mas muitas vezes ela não estará plena na sua vida enquanto você não lidar com algumas questões que estão travadas dentro de você. Olha só, Davi tinha cometido pecado, e todos nós conhecemos essa história. E depois de se arrepender do seu pecado, ele fez uma oração que todos nós conhecemos, Salmo 51. E eu queria ler 2 versículos desse Salmo com você. Abra, por favor, sua Bíblia, Salmo capítulo 51. Nós vamos ler 3 versículos, do 10 ao 12. Salmo 51. Ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Está vendo, irmãos? Sempre quando há um arrependimento genuíno a respeito das coisas que o Senhor deseja trabalhar em nós, há uma restauração da alegria, do gozo, da paz, que só existe no Senhor. Por isso que nós precisamos, diante de tudo isso que esse povo passou, considerar como temos caminhado, irmãos. Ou até quando nós vamos caminhar carregando os nossos fardos, carregando as nossas coisas, que nós sabemos que há muito tempo já era para a gente ter deixado, preso a essas coisas. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para nós desfrutarmos plenamente de tudo o que Ele é. E muitas vezes nós estacionamos na nossa carreira cristã, porque chega o momento em que nós dizemos, a partir de agora, não. Isso aqui, não. Mas o Senhor vai continuar querendo conquistar cada espaço da nossa vida. E à medida que eu permitir que Ele conquiste cada espaço da minha vida, eu irei avançar na minha experiência com o Senhor. Depois de tudo isso, irmãos, eles fazem uma oração ao Senhor. Eu não vou detalhar a oração porque ela é muito longa, mas eu quero fazer um encorajamento a você. Leia depois os capítulos 9 de Daniel
9 de Esdras e 9 de Neemias, que é esse capítulo, são 3 orações gloriosas. Essas orações, elas falam muito ao nosso coração. Mas eu quero pontuar algumas coisas aqui, nessa oração que os levitas fizeram ao Senhor. O que é que esse capítulo revela, irmãos? Esse capítulo revela a pessoa de Deus. E depois que a gente é restaurado pelo Senhor, a centralidade de Cristo, a centralidade de Deus é trazida para nós, e a centralidade da palavra é trazida para nós, nós conseguimos enxergar quem Deus é. E essa oração, eles descrevem de uma forma muito gloriosa quem Deus é. Logo no versículo 6, ele começa mostrando que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é aquele que criou todas as coisas. Ele é aquele que trouxe a existência por meio da sua palavra. E tudo que existe veio à existência por causa da sua palavra. Mas ele também é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Está lá em Hebreus capítulo 1. Então ele não só criou todas as coisas, mas ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele é aquele que, por meio da sua vida, hoje nos dá fôlego para nós estarmos aqui. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Deus nos sustenta. Se o Senhor tirar a mão dele, toda a terra morre. Nós somos sustentados pelo Deus Criador do universo. Louvado seja o Senhor. Mas esse Deus que criou todas as coisas, no versículo 7, ele também é o Deus que nos chama. E ele chamou Abrão, ele escolheu Abrão. Onde Abrão estava? Abrão estava numa terra de ídolos, em Ur dos Caldeus. Você acha que Abrão buscava Deus? Que ele tinha coração para Deus? Não. Ele era um idólatra. Mas Deus escolheu Abrão. Como um dia ele escolheu a mim e a você. Ele é o Deus que escolhe e chama. Louvado seja o Senhor. E esse Deus que chama é aquele que nos chama e aquele que nos leva a caminhar. E aí no versículo 9, diz que ele também é o Deus que nos socorre na nossa aflição. Ele é aquele que nos nossos momentos de dificuldade está conosco. Sabe por quê? Porque ele disse que eu estarei convosco todos os dias, até os confins dos séculos. Ou seja, ele nunca nos abandona. Louvado seja o Senhor. Além disso, no versículo 10, diz que ele é o Deus que realiza sinais e maravilhas. Ele é aquele que trouxe as pragas no Egito, que libertou o povo de Israel, que abriu o mar vermelho, que fez o povo passar a pé seco. Esse é o Deus que faz maravilhas. Louvado seja o Senhor. No versículos 12 e 13, diz que ele é o Deus que guia e fala ao seu povo. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos um Deus, irmãos, que fala conosco. Eu não sei qual a sua experiência quando você abre a sua Bíblia para ler. Mas nós precisamos, ao abrir nossa Bíblia para ler, ouvir Deus falar conosco. E esse falar de Deus é o falar que nos guia, é o falar que nos dá direção, é o falar que nos corrige em nossos passos. Nós temos um Deus que fala conosco, irmãos. Louvado seja o Senhor. Além disso, versículo 15, diz que ele é o Deus que alimentou o seu povo do deserto. Ele deu pão do céu e ele deu água da rocha. Ele não deixou nada faltar para esse povo, porque ele é o Deus que cuida de nós. Ele é ou não é o Deus que cuida de nós? Ele cuida de nós. E além disso, irmãos, no versículo 17, diz que ele é o Deus perdoador, clemente e misericordioso. Eu não sei você, irmãos, quando eu olho para mim mesmo, às vezes eu pergunto por que é que o Senhor ainda não acabou comigo. Porque eu não sou digno de estar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é perdoador, Ele é clemente, Ele é misericordioso. Ele não desiste de nenhum de nós. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando eu vejo isso aqui, eu me sinto
tão amado pelo Senhor. No mundo onde as pessoas estão buscando alguém que os ame, nós temos alguém que nos ama tanto. Irmão, nós precisamos nos sentir muito amados pelo Senhor. Ele é perdoador, clemente e misericordioso. E dos versículos 19 a 21, fala que Ele é o Deus que cuida do seu povo. E mais, dos versículos 22 a 25, fala que Ele é o Deus que vence todas as batalhas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vale a pena entregar tudo para esse Deus? Sim ou não? Mas por que nós ainda temos tantas reservas, irmãos? Por que nós ainda somos tão resistentes? Por que nós ainda seguramos tantas coisas das nossas mãos? O resultado do avivamento, irmãos, é uma entrega total, cabal e completa. E é isso que acontece no capítulo 10 de Neemias. Quando nós chegamos no capítulo 10, depois de toda essa oração gloriosa, onde o nosso Deus é exaltado de uma forma tremenda, como nós acabamos de ver, duas coisas acontecem no capítulo 10, que elas devem servir de grande lição para mim e para você. Primeira coisa, eles decidem viver a palavra de forma séria e solene. Essa foi a primeira grande decisão que o povo tomou. A segunda coisa que o povo decidiu, eles decidiram restaurar o Senhor como a prioridade de tudo nas suas vidas. Ter as primícias de tudo em sua vida para o Senhor. Duas coisas. A palavra como centro e como o guia, como norte de tudo na vida deles. Eles decidiram não abrir mão disso. E a segunda coisa, a prioridade, as primícias de tudo da sua vida para Deus. E aqui eu quero tocar num ponto muito importante. Abra comigo, no capítulo 10, versículo 32, por favor. Capítulo 10, versículo 32. Aqui diz assim, ó: além disso, fizemos ordenanças para nós e encarregamos cada ano com a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de carne, para a oferta queimada contínua, para os sábados, para as luas novas, para as festas marcadas, para as coisas santas, para as ofertas de pecado, pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Agora, eu queria que nós lêssemos o versículo 39. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão oferta do milho, do vinho novo, do óleo, até as câmaras, até onde estão os vasos do santuário, e os sacerdotes que ministram, e os porteiros, os cantores, e nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Presta atenção nessas duas coisas que acontecem. Nós queremos viver e praticar a palavra. Segunda coisa, nós queremos dar as primícias de tudo em nossa vida para o nosso Deus. Duas reações que acontecem nesse avivamento. E aí eu queria falar sobre essas duas coisas para nós, irmãos. Devoção e oferta. Essas duas coisas, na nossa vida e experiência cristã, elas andam juntas. Quando eu tenho uma vida devota ao Senhor, eu tenho uma vida que aprende a dar. Porque mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe.
E entenda, eu não estou falando só de oferta financeira. Eu estou falando primeiramente da oferta de tudo que eu sou, de todo o meu tempo, das coisas que eu tenho. Porque diferente do que a gente pensa, Deus não quer um dízimo apenas. Deus quer a sua vida inteira. Deus não quer uma parte, irmãos. A redenção de Deus não foi por uma parte nossa. A redenção de Deus foi total e cabal. Nós somos inteiramente do Senhor. E nós precisamos aprender a viver isso. Mas, irmão, eu trabalho. Amém. Eu também trabalho. Mas a pergunta que eu preciso fazer é: você trabalha para quem? Quando você chega no seu trabalho, quando você chega na empresa onde você atua, ou no seu negócio, você trabalha para quem? Esse é o ponto, irmãos. Nós trabalhamos para o Senhor. Nós somos servos do Senhor. E mesmo ao fazer as minhas atividades profissionais, eu faço para o Senhor e para a glória dEle. Por isso que um cristão que anda de forma adequada na presença de Deus, ele é um excelente profissional. Sabe por quê? Porque ele não trabalha para o patrão, ele trabalha para Deus. Ele faz as coisas com excelência. Sabe por quê? Porque ele não faz para a empresa, ele faz para Deus. E ele faz com alegria. Sabe por quê? Porque ele não faz para as pessoas, nem para o chefe dele. Ele faz para Deus. Nós precisamos aprender a servir ao Senhor de tempo integral em tudo que nós fazemos, irmãos. Cuidar da nossa casa, nós cuidamos para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Para que eu cuide da minha esposa, é para a glória de Deus. Para que eu cuide das minhas filhas, é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, precisa ter um objetivo. E Paulo fala que tudo que nós fazemos para quê? Fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós vivemos dessa forma, irmãos, há em nós gratidão. Há em nós um desejo de que nós sempre podemos nos entregar mais ao Senhor. E da mesma forma como fazemos isso com o nosso tempo, com o nosso trabalho, com as nossas coisas do dia a dia, nós também precisamos fazer com nossos bens. Eu sei que esse é um assunto que para muitos irmãos, principalmente no meio de muitos lugares hoje em dia, é muito complicado, porque existe muita impureza quando se fala disso. Mas eu não quero falar do que acontece aí fora, eu quero falar do que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a oferta, ela é uma gratidão por tudo que Deus fez a nós. Até mesmo a primeira vez que o dízimo aparece, ele é um exemplo disso. Gênesis 14, por que Abraão deu dízimo? Ele deu dízimo por gratidão a uma batalha que era impossível ele vencer, mas que Deus venceu por ele. E o que foi que Abraão fez? De tudo, ele deu ao Senhor o dízimo. O dízimo, irmãos, é uma oferta de gratidão. Aí eu vou falar mais uma vez. Você acha que Deus está preocupado com o dízimo? Não. Sabe por quê? Porque tudo que é seu é dele, não é seu. E você, como você administra o seu dinheiro? Você administra como sendo seu ou como sendo do Senhor? Talvez para alguns seja simples dizer assim: não, eu toda vez que eu recebo meu dinheiro, eu separo 10% para poder ofertar ao Senhor. Amém. Pode ser uma prática sua. Mas na realidade do Novo Testamento, irmãos, sabe qual deveria ser a nossa experiência? Todas as vezes que alguma coisa passar na nossa mão, a gente precisa ir na presença do Senhor e perguntar ao Senhor: quanto que o Senhor quer? Você já fez isso? Para nós é mais fácil estabelecer um valor fixo, porque eu já fico no meu piloto automático. Tudo bem, não tem problema. Mas quando nós entendemos, irmãos, que tudo é do Senhor, e nós confiamos que Ele sabe muito bem como administrar cada centavo nosso, nós aprendemos a colocar tudo nas mãos dEle. Muitos filhos de Deus hoje estão presos por causa de amor às coisas materiais.
E essa prisão, irmãos, muitas vezes nos impede de caminhar, de experimentar o avivamento. Experimente estar livre dessas coisas. Experimente confiar no Senhor nessas coisas. E saiba que aquele que é o provedor de todas as coisas é quem cuida de nós. Não é meu braço que garante sustento para a minha casa. É o meu Deus quem garante sustento na minha casa. É Ele quem cuida de nós. Que nós possamos, irmãos, ter essa experiência que esse povo teve aqui no capítulo 10. Depois de tantos dias, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, tendo experiências de arrependimento, de humilhação, tendo experiências de se dobrar diante do Senhor, poder desejar andar somente na palavra e poder ser aqueles que têm as primícias de tudo em nossa vida para o nosso Deus. Ele é digno, irmãos. Ele é digno. Louvado seja o Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és aquele que ainda fala ao nosso coração. E nós queremos aprender, adiante da Tua palavra, a ser aqueles que caminham olhando unicamente para Ti. Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Tu és aquele que começou uma boa obra em nós e certamente vai terminá-la. E nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com essa oração de desejar viver e praticar a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Que a Tua palavra seja o norte da nossa vida, que ela seja a direção da nossa vida, que ela seja o nosso alimento e sustento, que ela seja a nossa busca todos os dias, Senhor. Coloca a sede da Tua palavra em nossos corações. Que a Tua palavra todos os dias promova esse reavivamento em nós. Louvado seja o Senhor. Mas também nesses dias, Senhor, nós ainda Te oramos. Nos leva, Senhor, a viver de forma real o primeiro amor. Nos leva, Senhor, a Te ter como a prioridade, como as primícias de tudo em nossa vida. Nós queremos aprender a nos apresentar diante de Ti, Senhor, em todas as coisas. Nós queremos aprender a confiar em Ti, Senhor, em todas as coisas. Tu és o nosso provedor. Tu és aquele que cuida de nós. Que os nossos corações estejam rendidos ao Senhor, confiando unicamente em Ti. Toda glória ao Senhor.